Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E o nosso convidado de hoje é nordestino, tem carinha de 23 anos, embora tenha 31, é o que ele já me revelou aqui, e já foi para 27 países, não só na Europa. Vamos receber aqui, com uma salva de palmas, Irã. Seja bem-vindo, Irã, no nosso podcast. Cara, 27 países é coisa pra caramba, não é? É muita história pra contar, viu? É muita coisa, a gente vai descobrir aqui hoje, porque a sua paixão por Portugal, já descobri aqui, foi vir para estudar, para fazer o doutorado. Conta pra gente como é que foi essa história. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando contigo, muito legal. Já tinha assistido teus vídeos aí, no YouTube principalmente, a viagem que fez pra Terceira, inclusive me inspirou a ir pra Ilha Terceira, muito legal. E só tenho a agradecer esse tempinho aqui que a gente vai conversar. Claro. Inclusive, se você está assistindo isso aqui, olha, e quer ver esse material que o Irã comentou aqui, deve estar aparecendo na tela aí, os vídeos da visita na Ilha Terceira, porque Portugal não é só o continente, tem as ilhas dos Açores e você pode conhecer um pouquinho mais desse material. E fico feliz de saber que ele te inspirou a viajar para lá. Tu foi para lá também, é? Fui para lá também. Eu fui, acho que na época da pandemia. Sim. E aí eu consegui visitar a Ilha Terceira, nos Açores, né? Eu também já cheguei aí para São Miguel. Para mim é um dos melhores lugares para conhecer aqui em Portugal, né? Viu? Sério mesmo, recomendo demais. Para quem não conhece, é muito mágico, incrível. É um lugar que tem vulcão, que tem, tipo, coisas assim, baleias, tipo, e não faz tão frio, é uma coisa assim. Água cristalina, tem águas termais, tem um lugar, a Ponta da Ferraria, que eu gosto muito lá de São Miguel, que é um lugar onde você entra, você vai no mar e aí tem umas termas, então às vezes a água vem quente, às vezes a água vem fria. Então é uma experiência, assim, incrível. A comida também é excelente, cozido de furnas. Com aquelas pedras rochosas de vulcão, né? Gente, lindíssimo, vale a pena você consultar esse material também. Mas tu não veio para Portugal, não foi por causa da Ilha dos Açores, né? Não. Foi por quê? Me conta como isso começou. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho o tempo, né? Então basicamente eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras para a Espanha, lá em 2012, né? Eu passei um ano na Europa, eu fiz como se fosse um intercâmbio, né? Sim. Eu fazia engenharia civil e, no caso, eu fui para outro curso, que foi até geomática e topografia, mas eu queria ter a experiência de morar fora, até porque eu acho que é um período que você cresce demais morando fora, né? Então, morar fora já era um bichinho que vinha ali atrás? Um bichinho que vinha logo quando eu comecei a universidade, engenharia civil, na UFC, lá no Ceará. Aí eu vim pra Espanha e tal, passei esse período. Quando eu voltei, aí eu queria continuar a morar fora, eu queria continuar a estudar, porque eu já era de laboratório, fazia pesquisa. E aí eu via que uma opção mais facilitada seria Portugal. Eu terminei a graduação lá, na época eu tinha até uma namorada portuguesa. Isso me fez vir para Portugal, né? Aí eu... Pera, você estava no Brasil... E tinha uma namorada portuguesa no Brasil. A namorada portuguesa foi da época do Ciências Sem Fronteiras na Espanha. Aí você voltou ao Brasil. Voltei ao Brasil. Entendi. Aí eu queria continuar a pesquisar, via que Portugal tinha uma certa facilidade para começar o doutorado, né? Eu terminei a graduação e fui direto pro doutorado, entendeu? Aí eu vim para Guimarães, aqui no norte de Portugal, para quem não sabe. E desde então, desde 2015 aqui, eu consegui fazer assim, o mestrado e também o doutorado eu terminei em janeiro do ano passado. Qual foi o seu doutorado? Em engenharia civil. Engenharia civil. Então manteve fiel na engenharia civil. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora eu já mudei um pouco de área, vamos dizer assim, porque na minha tese de doutorado eu fiz coisas relacionadas com a física aplicadas na engenharia civil, entendeu? Aí agora eu faço parte da física. E aplico coisas não só no material de engenharia civil, mas em outros materiais, entendeu? Sim. Então hoje eu faço parte da física. Então, eu terminei o doutorado e eu continuo na universidade, só que sou contratado como um pesquisador doutorado, entendeu? Isso é muito bacana, não é? Porque muita gente que acompanha a gente ou através do Estúdio em Portugal não sabe disso, gente. Portugal, a área de pesquisa é muito valorizada. Então, tem salário, tem uma tabela que tem os orçamentos, os valores que você pode receber sendo um pesquisador em determinado trabalho acadêmico, e é isso que você tem feito, então. Exatamente. Eu sou da área de asfalto, né? Pavimentos, da parte da engenharia civil. Que aqui se chama diferente, não é? Aqui tem Alcatrão. Alcatrão. Bacana. Eu sou dessa área e Portugal é um exemplo em termos de malha rodoviária. Tem uma das 5 melhores malhas
rodoviárias do mundo. Olha, não sei se sabia. Não sabia disso, Mas não. em termos de qualidade, sinalização, disponibilidade, você consegue ir para todo lugar pagando uma autoestrada ou até de forma gratuita. Porque também tem isso tudo de bom, mas tem bastante pedágio aqui também, né? Mas sempre tem a opção do gratuito. É verdade. Né? Então, tipo, Portugal é um exemplo em termos de qualidade. Você anda assim nas ruas e não tem tanto buraco quanto no Brasil, pelo menos, né? Era um exemplo. E o melhor grupo de asfalto era em Guimarães. Aí eu falei, não, meu irmão, vou para Guimarães porque lá onde eu vou me especializar. Aí eu desde 2015, setembro de 2015, foi quando eu cheguei em Guimarães e continuo em Guimarães até hoje. Alguns momentos, assim, eu fiz como se fosse um Erasmus dentro do doutorado. Quando eu fui para a Bélgica, para Antuérpia, eu passei 3 meses lá. Consegui melhorar meu inglês, consegui ter outra experiência internacional, né? Legal. Isso aí foi dentro do doutorado. Como Dentro que do foi a doutorado. candidatura disso? Vamos aprofundar nisso aí. Pronto. O pessoal que tá ouvindo saber como fazer também. Então, basicamente, quando eu cheguei aqui, vou voltar mais um pouquinho, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem bolsa. Eu tive muita dificuldade para ter bolsa. E aí, no começo, eu tive que fazer alguns trabalhos, assim, porta a porta, vender perfume. Também vendi telecomunicações porta a porta. E foi um período muito complicado. Meu sonho, na época, era trabalhar no café. Mas em 2015, as coisas eram muito difíceis e não tinha emprego para todo mundo, né? Sim. Aí, depois de uns tempos, assim, meio que já batendo na cabeça, eu já tava, já tava começando a ficar mal porque não tinha emprego. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né? Mais ou menos, né? Não, porque comparado com 2015, de Você certeza. chegou, era só mato. É só arrumado. Aí eu falei, não, meu irmão, aí eu vou ter que focar na universidade porque eu tenho certeza que vai sair alguma coisa daí. Aí eu foquei na universidade, eu consegui, dentro do doutorado, meio que ter o mestrado. Eu entrei no mestrado integrado em Engenharia Civil, tive validação das disciplinas, e aí eu apresentei a tese com algumas coisas que eu já estava fazendo de pesquisa, né? Legal. Isso daqui, gente, é uma dica muito importante para quem, inclusive, já está fazendo graduação no Brasil. Quando você já tem uma graduação no Brasil ou está fazendo, muita gente me pergunta, Igor, o processo de transferência é simples? Não é. Porque os modelos do sistema de educação são diferentes. Então, um pulo do gato aqui, olha, que acabou funcionando no seu doutorado, Funcionou. é você vir para Portugal, se candidatar num curso, se calhar do zero, e fazer a equivalência das disciplinas já Exatamente. cursadas no Brasil. E aí você consegue ser atribuído um grau. No teu caso, foi um grau de mestre. Você, Foi. com as Mestrado- disciplinas do doutorado, validou o mestrado? Como é que foi isso? Eu tive validação de algumas disciplinas que eu fiz no Brasil, na graduação, algumas coisas do doutorado. Eu já tinha muita bagagem em termos de pesquisa do próprio doutorado. E aí apresentei a tese do mestrado com esses resultados, então foi uma coisa um pouco mais simples. Legal. Aí eu consegui concorrer à bolsa da FCT. Entretanto, eu já estava tentando bolsa muito tempo, CNPq, Ciência Sem Fronteiras da época, CAPES, FCT, como é que é? Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Isso, Fundação para Ciência e Tecnologia. Memorize esse nome aqui porque vai ser importante. É através desta plataforma. Tem outras, mas esse é um espaço onde você consegue concorrer a bolsas, que foi o caso que você se inscreveu. Exato. Aí, quando eu tinha o curso daqui, quando as obrigações é ter o curso daqui ou o curso reconhecido daqui para poder ser avaliado quanto ao curso, né? Porque senão você já é zero. É a equivalência que você fez, certo? Sim. Aí eu consegui, ter possibilidades de ser competitivo, vamos dizer. Entendi. Aí eu candidatei a segunda vez para a FCT já com esse curso e eu consegui ter a aprovação dessa bolsa. Aí eu consegui desenvolver o meu doutorado de maneira assim, mais tranquila. Eu tive 3 anos de bolsa, poderia ter até 4 anos de bolsa. Fiz tranquilamente. Hoje em dia a bolsa da FCT para doutorado está em torno de 1.200 euros, sem imposto, né? Então acho que para viver assim em Portugal, em uma cidade pequena, como estudante, está bem tranquilo, Fica confortável, não é? É Confortável. maior do que o salário mínimo. Exato. E especificamente sobre essa ida para a Bélgica, foi porque eu tinha a necessidade de melhorar o meu inglês, né? Eu acho que eu melhorei muito meu inglês aqui em Portugal, indo para os bares aí com os intercambistas, o pessoal Quando da a gente Erasmus. toma uma cerveja, a gente fala inglês Fala com uma com beleza. todo mundo, Aí eu consegui melhorar meu inglês em Portugal mesmo. Fiz inúmeros cursos no Brasil, mas eu acho que eu melhorei muito meu inglês aqui em Portugal. Aí quando eu fui para a Bélgica, aí eu aperfeiçoei. Aí eu tive a oportunidade de estar lá na Universidade da Antuérpia, uma cidade muito importante na Bélgica. Lá tem o segundo maior porto da Europa, o Porto da Antuérpia, só perto de Roterdã. A universidade era uma universidade jovem, eu já estava visando, depois do doutorado, o que eu ia fazer, se podia ir para investigação nessa universidade.
Então, eu passei 3 meses lá, foi uma experiência muito enriquecedora. As aulas todas em inglês. Não foi aula, não foi só para fazer pesquisa. Ah, ok. Mas falava com o pessoal tudo em inglês. Sim. Nessa região da Antuérpia, eles falam meio que holandês, entendeu? Porque lá eles falam francês, holandês e talvez um pouco de alemão, se não me engano. Que loucura, Aí, né, gente? nesse Imagina. É. Nesse lugar, aí todo mundo falava holandês e é uma língua muito difícil de aprender, principalmente só em 3 meses. Mas lá todo mundo falava inglês, então foi bem tranquilo. Na rua também todo mundo falava inglês. Sim. E aí eu consegui aperfeiçoar muito meu inglês, consegui fazer connects para depois do doutorado e tal. Olha, antes da gente aprofundar nessa viagem aí, eu quero falar um pouquinho das questões das bolsas, que eu tô tentando me olhar com distanciamento sobre isso, porque eu conheço desse assunto, o Irã também, porque ele passou por isso, mas se calhar as pessoas que estão ouvindo a gente, ou pelo Spotify, ou vendo pelo YouTube, ainda não conhecem. A bolsa do FCT, ela é uma bolsa que você concorre quando já está aprovado numa faculdade, não é isso? Sim. No teu caso foi assim, primeiro você já estava matriculado no eu já curso. estava no doutorado, mas se eu não me engano, tem como você ainda não estar matriculado, mas você indicar o doutorado que quer fazer. Você já tem que ter algum... O vínculo é de certeza, porque você tem que ter orientador e tal, mas o caminho natural é esse, você está inscrito no doutorado, e aí ter já os orientadores, um projeto bonitinho e tal, contar a história bonitinha, aplicar, Sim. e aí fazer o trabalho bem feito e depois esperar, né? Claro, isso também acontece para os mestrados, tá? E em alguns casos para a graduação também que tem pesquisas nessa área. Mas é importante vocês enxergarem que isso é um processo, é uma oportunidade que tem sim, mas é uma oportunidade quando vocês já estiverem cá em Portugal, tá? Porque para você fazer isso à distância, você já tem que ter um orientador, você já tem que estar vinculado a uma instituição. Então, esse é um procedimento interessante, é sim uma oportunidade, mas não coloque não coloque a carroça na frente dos bois. Então, tem um processo aí interessante e já fica aqui a dica para você pesquisar sobre isso, porque existem aí também os prazos para inscrição, tá? Exatamente. E os valores das bolsas, que, falando aqui de doutorado, 1.200 euros limpo, porque nessas bolsas é sem o imposto, não é? Não tem imposto em cima. Já chega ali, E olha... aí, no caso, por exemplo, essa ida para a Bélgica, há até um aumento do valor da bolsa para você morar fora, né? Entendeu? Adiciona também a Bolsa Erasmus. Não é vinculado com Erasmus. É da ok. própria FCT. Nessa bolsa de doutorado, você tem direito a passar 6 meses fora, não passando mais do que 3 meses num ano. Então, você pode passar 3 meses num país, e aí, 1 ano depois, 2 anos depois, passar 3 meses no outro país. Em qualquer país do mundo. Aí, no meu caso, era mais estratégico na época ir para a Bélgica, para Antuérpia. Sim. Porque Entendeu? tem a ver com os portos, estrutura e isso Tinha a ver fazia com parte. asfalto e tal, era um grupo que já tinha relação, na pesquisa tem muito isso, né? Os connects dentro da pesquisa, já fazia pesquisa junto e tal, era basicamente só mandar um e-mail e tô chegando aí, entendeu? E aí, como é um direito adquirido, quando você tem a bolsa Sim. da FCT, é muito simples, manda um e-mail para a FCT e aí ele já, 2 meses depois, já tá pagando o acréscimo da bolsa. Eu não lembro qual o valor que tá agora, mas eu acho que é mais de 1.700 euros. Fica 1.700 euros total, entendeu? Sim, sim. E as 3 principais coisas que você aprendeu na universidade, que serviu para poder te alavancar para esses projetos. Conta pra gente. Dentro da Universidade do Minho ou lá na Bélgica? Dentro da universidade e aqui em Portugal, né? Sendo Certo. um estudante universitário em Portugal. Porque você já me contou de que poder fazer Erasmus, a bolsa. O que esses connects, como que você foi descobrir que existia uma empresa lá em Amsterdã para poder te ajudar nisso? Foi importante o networking dentro das universidades? Me conta aí 3 principais coisas que foram essenciais nessa tua transformação. Minha transformação como profissional, tá dizendo? Sim. Ok. Eu acho que a capacidade de independência, um pesquisador tem que fazer as coisas de maneira independente. Então, no doutorado é um momento que você vai ficar mais sozinho e eu acho que isso tem que ser desenvolvido. Você desenvolver diferentes capacidades, a parte escrita, a parte laboratorial. Eu acho que foi muito importante. Alinhado a isso também a capacidade de falar em público, que eu acho que eu acabei treinando durante o doutorado, fazer vários tipos de apresentação e tal, para quando chegar na própria defesa também já estar preparado. Sei lá, tem muita coisa. A parte dos connects, muito importante. A gente continua fazendo pesquisa, sei lá, com o pessoal da Bélgica, do Brasil, Estados Unidos. A gente está começando uma parceria também com o pessoal da Espanha. Então, o connect é muito importante, sei lá, muita força de vontade. Sei lá, aqui o doutorado é muito focado para pesquisa, né? Tu falou assim na parte e disciplina e tal.
No doutorado é menos. É muito focado em investigação, pesquisa mesmo, né? Por exemplo, até o doutorado lá na Universidade do Minho, da Engenharia Civil, vamos falar que é a minha área, né? Eles deixaram o plano curricular e agora é só pesquisar, entendeu? Então é muito focado e esse é onde está o crescimento como pesquisador, né? Está na pesquisa. Sim. Então eles deixaram isso de lado e focaram na pesquisa. Porque você coloca também o seu projeto, né? Você já submete qual é o assunto que você vai pesquisar no teu projeto. Já coloca, com certeza. Você tem que ter um apoio dos professores, né? Tem que estar alinhado com a pesquisa desses professores. E aí você faz um projetinho junto com esses professores, submete, tem todo o centro de pesquisa meio que te acolhendo, te apoiando também. Tem uma própria preparação em termos de currículo. Você tem que ter já algumas publicações e tal, você tem que ter já estar inserido em alguns grupos de pesquisa, projeto de pesquisa, para você ter mais chance de ter a bolsa, entendeu? Sim. Então foi bem desafiador. E essa falar em público também foi isso que foi incentivando você a criar conteúdos para a internet ou você já fazia isso desde quando chegou aqui? Assim, eu acho que fazendo o connect aí com o Portos Viagens, né? O Portos Viagens começou assim em 2020, né? A gente... inicialmente eu tinha muita vergonha de até aparecer, de fazer uma história, uma coisa assim. Eu pensava mais algo publicar umas paisagens, mas a internet tem nada a ver com isso, tem a ver com a conexão, de mostrar a cara mesmo, mostrar a tua personalidade. Isso meio que foi desenvolvendo. Inicialmente a ideia era falar um pouco sobre a vida em Portugal e sobre viagens. E aí tem a história do Porto, as viagens, né? Se Porto de Portugal, por tuas, como fosse falando, te entregando a viagem, entendeu? Uhum. Só que a gente foi desenvolvendo melhor e foi mais focado assim para a parte das viagens. Deixou mais o conteúdo de vida em Portugal de lado, né? Isso foi durante a pandemia até, ou seja, você fala assim, pô, você criar um canal de viagem durante a pandemia é meio complicado, né? Mas eu acho que era também no sentido de viajar mais, de ensinar o pessoal também a estudar, sei lá, o pessoal a viajar mais, incentivar, inspirar, mostrar as experiências. Mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, vou gastar pouco numa viagem, passar os perrengues também, que acontece também. Tem que ser. Tem muita história para contar, né? São coisas que a gente não aprende na faculdade, não é? Exatamente. Mas Irã resolveu ensinar. E temos aqui alguns vídeos aí de como é que foi o Irã aqui no Instagram, no TikTok também. Vamos ver aí como é que foi para comentar também essas experiências que ele já teve aqui nos países. Foram 27 países 27 já, não é? países, É bastante coisa. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Rússia, Cabo Verde, Marrocos, eu já fui para Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, claro. Muita coisa. Já ia mandar um off-course ali. Né? É internacional. Vamos ver o que tem aí. Comédia. Isso aí é uma praia, não é? Sim. Isso aí aonde? Foi o Vixe, primeiro Reels do primeiro Instagram? Reels. Nossa senhora, mas Vixe, ainda bem Maria. que ele melhorou, né, gente? Melhorou Porque- muito, viu? Não, é sério. Vamos aí, agora já... Isso aí é no Porto. Mas isso aí foi mais uma brincadeira falando, tipo, pra mostrar pro pessoal que o Porto foi destino da Europa. Eu acho que foi até destino, agora foi Sim, premiado recentemente. Voltou a ser um dos melhores destinos de turismo, Porque Portugal né? recebeu muito destaque agora no 2023 na parte de turismo. Acho que teve Sim. a Ilha da Madeira premiada, o Porto. O que mais? Teve a ponte também. Sim. Sei lá. Portugal é o 7º país mais seguro do mundo, tá? Para se viver. E eu acho que ele é o 5º da Europa. Portanto, vale a pena, não é? Incluir aí no seu roteiro de viagens. Tem mais vídeos aí, né, produção? E aqui, olha, tem aí o McDonald's também, não é? Esse daí é aqui no Porto, não é? O McDonald's aqui nos Aliados, que é considerado o McDonald's mais bonito do mundo. Não Muito, sei quem muito foi legal. que fez essa avaliação, mas eles dizem... Mas a própria arquitetura, assim, é impressionante, né? Não tem nada a ver diferente, com o McDonald's que a gente vai, o convencional. É um prédio histórico, né? E aí é lindíssimo lá dentro. É muito bacana. E aí, olha... Esse vídeo aqui já melhorou um pouco, hein? 3 lugares escondidos no centro de Portugal. Olha Onde isso, a gente que visitou lindo. as grutas de Mira de Aire, que é considerado uma das 7 maravilhas de Portugal. Olha, nunca fui aí. Aí tem também, sei lá, eu acho que vai ter Berlengas, vamos ver aí. Esse é Piódão, é uma das aldeias também mais bonitas daqui de Portugal. Olha, que da acho que é uma hora. das 7 maravilhas de Portugal na categoria aldeias remotas, exatamente. Aham. Muito lindo. E aí depois tem aí Berlengas, né? Berlengas é a primeira reserva natural de Portugal, vamos dizer assim.
E é paradisíaco, muito próximo ali de Peniche. Então são lugares assim bem específicos assim de Portugal, Sim. porque o pessoal até pensa que Portugal é só Lisboa e Porto, mas É não, verdade. tem muita coisa escondida, muita coisa legal em Portugal. E coisa pra que eu nem visitar. conheço, tá? Porque desses 3 lugares eu não fui em nenhum deles. Que isso? Eu tô aqui, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. E é pra isso que o Porto Viagens serve. Pra poder inspirar o pessoal e também descobrir novos caminhos, não é? É isso aí. Legal. Quais são assim, os pontos mais encantadores de Portugal, para além desses 3 que a gente viu aqui, que você conheceu assim e falou, cara, nem parece que eu tô em Portugal. Os Açores, pra mim, eu acho que um dos lugares mais... De vista, assim, você olha e fala assim, meu irmão, onde é que eu tô? O que é isso, né? Aham. Tem o Miradouro, acho que é Boca do Inferno. Sim. E que você olha, assim, tem vulcões, assim, lindo demais. Pra mim, os Açores, incrível demais. Aí, aqui, em termos de continente, eu gosto muito do Gerês, né? As cascatas, estava até falando com a Tânia aqui agora, sobre as cascatas do Gerês, impressionante. Tem o Poço Azul, Portela do Homem. O Gerês é incrível demais. Legal. E esse material todo mundo a gente encontra lá no teu Instagram, não é? Com Pra poder certeza. inspirar o pessoal. Instagram, o TikTok e o YouTube também. Ah, legal. Legal. E aí são vídeos visitando esses espaços, mostrando como é que faz. O principal objetivo, assim, do Portos Viagens hoje é mostrar a experiência da viagem, né? Inspirar a pessoa a viajar mais. Então, no caso, a gente mostra como é que é chegar até o lugar, mostrar os pontos positivos, os pontos negativos, se houver, né? Sei lá, mostrar todo o processo da viagem, vamos dizer assim. Sim, sim. Gente, olha, já fica, inclusive, o Instagram tá aqui embaixo, olha, pra você seguir se você tá vendo pelo Spotify. Vem pro YouTube pra poder comentar e ver esse material que tá todo aqui. E você comentou pra mim, que eu pulei uma parte aqui da tua história, que era lá no Brasil ainda, tu veio do Ceará. Exatamente, cabecinha chata. E tu já falava alguma coisa de inglês lá ou não? Todo o inglês foi aqui. Falava pouco e ruim, né? Falava muito mal inglês, sabia... Passava perrengue, de certeza. Aí, sei lá, aqui foi que melhorou bastante, sabe? Com a experiência de ter que falar com as pessoas. Eu lembro como se fosse hoje a primeira apresentação em inglês aqui no Porto, foi bem desafiador, porque os eventos que acontecem aqui em Portugal, por exemplo, em termos de pesquisa, normalmente você tem que apresentar em inglês, entendeu? Uhum. E E tem aí? bibliografia também? Tem livros que você tem que ler em inglês? Sempre em inglês. Ler sempre em inglês. Isso é certo, entendeu? Tá vendo, Escrever galera? quase sempre em inglês. Você achando aí que Portugal é português, é o mesmo idioma e vai ser em inglês. Não, dá pra vir sem inglês, mas aqui tu vai ter que correr um pouquinho atrás do desafio, né? A maior dica aí, como eu digo, é ir pro bar, beber uma com a galera. Erasmus. Erasmus, e começar a falar inglês, errar. Quando a gente tá tomando a gente perde a vergonha, né? Aham. E também não ter medo de errar. E geralmente a pessoa com quem você vai conversar vai ser um não nativo. Então a pessoa também ou passou por isso ou tá passando também. Então Sim. simplifica muito a conversa, a melhoria em termos do Sim. inglês, sabe? Sim. Eu vi aqui também que vergonha você nunca teve também, porque você já fez aqui de tudo, já vendeu perfume de porta em porta, já... Me conta como é que foi isso aí, as suas primeiras oportunidades de emprego aqui. Quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2015, as coisas estavam muito complicadas, né? Tava sofrendo os efeitos aí da Troika, e aí não tinha emprego. Sei lá, eu tentava, mandava currículo pela internet, ia lá nos lugares, ia em shopping, loja de roupa, café e tal, e nada. Aí surgiu essa oportunidade aí, e eu não tava conseguindo nada, vamos dizer assim, e aí eu aceitei o desafio de vender perfume porta a porta, e aí foi, tipo, bem desafiador, porque era o dia inteiro andando, tinha que fazer o pitch comercial a cada pessoa com quem que eu abordava. Então, tinha que abordar o máximo número de pessoas. E a taxa de insucesso era muito alta, né? Claro. E aí, às vezes, até me afetava, assim, psicologicamente falando. Aí, depois rolou a oportunidade de ir para a parte da telecomunicações. E aí, eu vendia porta a porta também. Só que o do perfume, eu entrava em comércios. E aí, no telecomunicações, eu ia na casa do pessoal. Era mais, assim, em aldeias, vilas e tal. E foi bem desafiador, tipo, sozinho, batia na porta da pessoa e tentava vender. E a taxa de sucesso era bem alta também. E aí, foi a primeira vez que eu fui demitido. Sério, primeira e única vez que eu fui demitido, aí eu, tipo,
eita, e agora o que que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, não, meu irmão, eu tô gastando muito tempo com coisas que não é o meu objetivo aqui em Portugal. Eu vim pra cá pra fazer o doutorado, então agora eu vou focar no doutorado. E foi o que eu fiz, eu acho que eu fiz muito bem feito nesse momento de focar, não perder o fio, né? Ou seja, eu vim pra fazer o doutorado, eu vou fazer o doutorado. E aí foi quando eu peguei, botei pra cima e comecei a pesquisar mais, estudar mais, ler artigo, publicar artigo, até conseguir a bolsa da FCT e assim vai. Tu descobriu a bolsa, então, nessa altura? Você já sabia que ela existia? Já sabia que ela existia. Antes de vir para Portugal, eu já estava tentando bolsas, né? Eu tentei bolsas, por exemplo, da CAPES, do CNPq, do Ciência Sem Fronteiras, quando havia doutorado pleno no exterior. E eu tentei uma vez a da FCT, mas como eu não tinha ainda o curso daqui, eu levei chumbo, né? Não consegui. E, sei lá, e aí foi com muita perseverança que eu consegui essa bolsa, entendeu? Aí hoje não, hoje já tô mais tranquilo, já aprovei para alunos meus, sei lá, aprovei com eles, né? Dei o suporte a eles, a bolsa que eles aprovaram. Alunos teus? Sim. Como assim? Agora você é professor também. Eu qual sou área? pesquisador. Eu Sim. sou o professor que não dá aula, entendeu? Como é que é isso? Me explica. Tipo assim, eu formo pessoas, mas do ponto de vista acadêmico, entendeu? Então eu vou e sou o orientador da pessoa, entendeu? Aí eu Mas tenho as pessoas alunos. daqui de Portugal ou lá do Brasil? Eu tenho alunos brasileiros, tenho um português e tenho 2 russos. Caramba! É. Aí eu tenho, sei lá, tenho uns 4 alunos de doutorado, um aluno de mestrado e um aluno de iniciação científica. E cada um desses está tocando um projeto diferente. Às vezes em conjunto. Por exemplo, às vezes um está num nível e o outro está num nível um pouco mais alto, aí trabalha em conjunto para o mesmo objetivo. Sim. Mas, de uma maneira geral, a gente tem alguns projetos diferentes para desenvolver, então muito legal, sei lá. Eu tenho alguns alunos, é verdade. E você foi Carinha de convidado... 23. Carinha de 23. Você foi convidado pela universidade para poder desenvolver esses projetos, orientar essas pessoas? Como é que funcionou isso? No caso, no início, né? Ou seja, quando eu fui terminando o doutorado, a gente escreveu um projeto, em que esse projeto foi aprovado, e aí eu fui contratado para trabalhar nesse projeto. Você ok? e um orientador. Sim, é um projeto que envolve diferentes universidades, diferentes pessoas. Ok. Entendeu? Aí eu fui integrado como investigador doutorado nesse projeto. E aí, o que acontece? Depois, eu concorri a um concurso público aqui em Portugal, que se chama Emprego Científico. Basicamente, é como se fosse a bolsa de doutorado, só que não é mais para doutorado, é para doutores. E é um contrato de trabalho, entendeu? Que Aí eu fui interessante. aprovado, uma concorrência gigante. Eu até... eu concorria com gente com até 5 anos de doutorado e eu apliquei com 40 e poucos dias de término do doutorado, entendeu? Eu tentei o meu melhor, dei o meu melhor para aquilo, para que desse certo. Eu tinha certeza que não ia conseguir, mas eu falei, ainda que eu tenha certeza que não vou conseguir, eu vou dar o meu melhor para conseguir. E aí, eu tive a surpresa, vamos dizer assim, por acaso eu submeti em fevereiro e quando foi em agosto, que eu estava fazendo uma aventura aí no canal, que era Descobrindo a Costa Portuguesa, a gente saiu acampando aí por Portugal, principalmente nas praias, né, vamos dizer. E aí, por acaso, a gente estava em Fátima e saiu o resultado em Fátima. Aí, fui aprovado nesse concurso e aí eu comecei agora acho que foi 1º de junho. Então, passei um ano num projeto de pesquisa e agora eu assumi como se fosse pesquisador na universidade e aí eu posso desenvolver um projeto específico de 3 a 6 anos. Essa é a estabilidade desse concurso. Então, brasileiros podem participar de concursos públicos em Portugal. Com certeza. Você teve que providenciar algum documento, alguma questão importante, o Estatuto de Igualdade? Não, foi mais a questão da residência em Portugal, que eu acho que era mais importante, né? No mais, era tipo o projeto, currículo. Parte legal, assim, foi bem, bem simples. Eu acho que quando a pessoa já está, assim, em Portugal de forma legal, as coisas são mais fáceis. Sim, Até chegar nesse momento é que as coisas um pouco mais complicadas. Só que, focando assim um pouco para a parte de estudo, eu acho que a parte da legalização, para estudar aqui em Portugal, é mais fácil do que a pessoa quando vem para trabalhar, entendeu? Claro. Uma das dicas até que eu até falo para a galera é tipo, tem uma graduação, vem para cá para fazer um mestrado, que aí você consegue os papéis, os documentos de maneira mais fácil e consegue trabalhar também, entendeu? Claro, porque o visto de estudo já permite você Exatamente. trabalhar, exercer a atividade remunerada. Então, eu sempre falo que, cara, vai planejar sua mudança em Portugal. Existem diferentes tipos de planejamento. Tem aquela pessoa que quer ir, quer voltar para o Brasil,
que eu não entendo por quê. Ou então talvez a pessoa ainda não teve a experiência de botar o pé aqui e falar, ok, ali tem uma qualidade de vida que seja talvez mais interessante. Exatamente. E o que já vem preparado para poder ficar. Europa precisa muito disso, né? Porque há muitas pessoas velhas aqui. A realidade é essa. Tem poucos jovens. Portugal, então, tem poucos jovens, comparando com outros países. E a galera aqui, os jovens que se formam de portugueses, metem o pé, vão para outros países. Então, é necessário isso. Então, assim, você que está pensando em mudar, em recomeçar a sua vida, ir pelo visto de estudo é um caminho ideal. Pode parecer complicado no começo, mas pensa que você vai estar na tua zona de segurança no Brasil. Você vai estar providenciando documentos e coisas, mas você está seguro porque você está no Brasil. Seguro no sentido de documentação, né? Porque uma das principais razões do pessoal sair do Brasil é a falta de segurança. Mas aqui é no sentido de zona de segurança de estresse de documentos. Claro. Não queira chegar para cá sem documentos. Tu chegou a conhecer alguém que estava sem documento e perdeu oportunidades como essa? Por exemplo, não pode se candidatar a alguma coisa. Assim, em termos de questão de documentação, eu sempre tive muito medo, né? Eu sempre fui muito assim a linha, porque não queria ficar ilegal nem irregular aqui, sabe? Então, sempre fui muito certinho quanto a isso. E para estudar, eu vejo que é um processo mais simplificado. Sim. Agora, de pessoas ilegais aqui, não, eu acho que não. Tem um período que a pessoa pode ficar irregular, vamos dizer assim, que é a espera, sei lá, de uma manifestação de interesse, alguma coisa assim. Sim. De perder a oportunidade, eu acho que não. Tipo, eu não conheci uma pessoa nesse sentido, não. Nem deve ter chegado nessa parte. Porque acontece da pessoa... Porque, assim, vamos supor, aparece uma bolsa de estudos aqui e tal... E é muito mais fácil quando você já está aqui. E com autorização de residência. Com autorização de residência. Pois. Aí acontece de a pessoa não conseguir a oportunidade porque não tem autorização de residência. É isso. É Entendeu? dessa oportunidade. Aí isso aí acontece sempre. Sempre. Porque se você não tem autorização de residência, você não pode nem concorrer a determinadas Exatamente. bolsas, não é? Não é fechado só para quem é português. Não é isso. Mas é fechado para quem tem residência em Portugal. Exato. E é importante você já estar vindo para cá com isso e não ficar esperando abrir bolsa para você vir, tá? Porque no Brasil a gente pode concorrer à bolsa antes das coisas, né? Tanto que estudar na faculdade no Brasil, faculdade pública, é gratuita, né? Aqui não, aqui é paga. Exato. Então, assim, às vezes é necessário esse primeiro movimento seu, no sentido de encontrar um curso, uma formação, algo que você queira fazer, justificar isso para a sua tirada dos documentos e vinda para cá, utilizar algumas portarias e protocolos que facilitam isso, para depois daqui ter aí esse mar de oportunidades. Exatamente. E poder concorrer. Aonde que você encontrou esta possibilidade do concurso público? Você pesquisou aonde? Quem te falou isso? Conta pra gente por onde começar. Quem tá assistindo aqui e fala, pô, se calhar eu vou querer fazer um concurso público. Aonde descobrir essas oportunidades? Assim, eu acho que primeiro você estar inserido no meio é muito importante. Você conhecer o que está rolando nos bastidores, o que rola também de opções, sabe? É muito mais fácil quando você já está aqui, entendeu? Aí é o caminho natural, assim, de quem termina o doutorado, é fazer um pós-doc, né? E o pessoal até comenta, quando você termina o doutorado, você vai fazendo pós-doc, né? Eu comecei o primeiro, que foi no âmbito de um projeto, Tu entendeu? já fez um pós-doc. Tu já terminou o doutorado e foi pro pós-doc. É. Caramba, cara. Aí eu... Eu tô aqui, cara, imaginando... Tipo, já procurar a produção, arruma uma camisa de força aqui pra ele. Que ele Aí eu sei que, tipo assim, o problema quando você termina o doutorado é que você é um desempregado altamente qualificado, sabe? Você tem o maior título da academia, mas você não tem emprego. Isso é a parte chata, né? Sim. E aí, por isso a história do pular de pós-doc, porque se aparece uma oportunidade como pós-doc, você a pega, né? Só que isso termina. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, pode ser de 6 meses, depende do projeto, né? E aí aparece outro, você vai lá e pega, entendeu? Você acaba fazendo... Você é um nômade de pós-docs, né? E aí a ideia é ter uma certa estabilidade. E esse concurso é a estabilidade para quem terminou o doutorado. Tem a opção de você ser professor na universidade, posso concorrer, ainda não apareceu nada, entendeu? Mas a opção que acontece regularmente, ou seja, a cada ano tem a opção de você concorrer a esse concurso do emprego científico. E aí eu tentei na primeira vez e deu certo. Então, basicamente, eu já sabia por conta do percurso no doutorado. Sim. Sabia assim, ó, terminar o doutorado, eu tenho essa opção, eu tenho essa, tenho aquela. A ida para a Bélgica, inclusive, foi nesse sentido. Foi, ó,
talvez eu abra uma oportunidade lá na Bélgica indo pra lá, entendeu? Mas isso tudo veio só da tua cabeça, assim. A gente tem que comer, né? A gente precisa de dinheiro para poder viver. Então, Sim. tipo, foi nesse sentido. Eu preciso de opções de trabalho para depois do doutorado. E eu, o que eu faço? Entendeu? Aí ok, eu posso escrever um projeto como professor e aí eu ser contratado por meio de um projeto. Eu posso nesse concurso público. Eu posso tentar por meio de uma mobilidade para uma outra universidade europeia e às vezes até aparece uma vagazinha ali e ele, opa, esse cara aqui é bom, vou puxar, entendeu? Sim. Então acho que foi mais pela necessidade mesmo. Sim. E você contou pra gente que foi pra Universidade do Minho, Aham. não é? Conta pra gente aí o porquê que tu escolheu a Universidade do Minho, quais foram os benefícios, os pontos positivos e negativos de ter ido pra lá. Ok, a Universidade do Minho é uma universidade jovem aqui em Portugal, tem cerca de 50 anos de existência. É uma universidade que fica em Guimarães e em Braga, ou seja, no norte de Portugal, no interior, entendeu? Só que, apesar de ser uma universidade jovem e uma universidade também no interior de Portugal, é considerada uma das melhores do país, entendeu? A gente conhece bastante a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Lisboa, mas a Universidade do Minho tem muito destaque a nível internacional para os cursos mesmo e também pela própria pesquisa. Do ponto de vista assim, de pesquisa, eu tentei buscar o melhor grupo de pesquisa da minha área em Portugal. Aí o melhor grupo de pesquisa era em Guimarães, na Universidade do Minho. Então eu falei, eu vou para o melhor. Aí eu escolhi Guimarães, entendeu? Aí foi mais nesse sentido, foi tentar buscar o melhor que tem no país para o meu desenvolvimento. Sim. Eu fiz isso aí. Aí na parte negativa, né? A parte negativa, eu acho que morar numa cidade pequena assim em Portugal te dá menos opções de coisas para fazer, sabe? Você não consegue comer uma comida tailandesa, do Vietnã, sei lá, morando em Guimarães, mas eu tenho certeza que aqui no Porto você consegue. Tem muito mais eventos, shows, sei lá, muito interessante aqui na Casa da Música e tal. Até mesmo para viajar numa cidade maior, o aeroporto está aqui do lado, então eu tenho essa dificuldade em Guimarães, né? Mas, por outro lado, eu consigo fazer absolutamente tudo a pé, entendeu? É verdade. E aí, em termos de custo de vida, é um pouco mais baixo e tal, mas eu acho que o ponto negativo mesmo é a oferta de entretenimento, entendeu? Sim. Mas também Braga é ali do lado, né? Porque É do lado. Pois é, aí é muito legal essa zona aqui onde a gente está em Portugal, porque com uma horinha a gente chega em Braga, chega em Guimarães, chega em Viana do Castelo, tem várias cidades bem interessantes para poder conhecer, né? Sim. Ou até se você morar para poder ir para fazer outras coisas, né? Aqui nessa zona aqui do norte de Portugal. Legal isso. E você me contou aí que fez um projeto também de visitar a costa, acampando. Como é que foi essa loucura aí? Você costuma fazer... Você conhece mais Portugal do que Europa, então? Ou não? É Portugal e Europa. Não, Portugal eu conheço bem. Tipo, conheço de norte a sul. Já fiz várias e várias viagens de norte a sul em Portugal. Conheço 4 ilhas portuguesas. Né? Tem Berlengas, Terceira, São Miguel e Madeira. Caramba. Então, Portugal eu conheço relativamente bem, sabe? Aí, a gente queria viajar, a gente queria, tipo assim, fazer uma aventura, né? De maneira low cost. A gente quem? Pronto. Você o canal... Deus. eu faço o canal junto com o Gabriel, né? Uhum. A gente faz o Por Todas Viagens juntos. E aí, a gente falou, meu irmão, a gente precisa fazer uma coisa diferente, fazer uma aventura aqui. E a gente passou um mês aí viajando em Portugal, de maneira bem low cost, né? Conhecendo vários lugares, assim, principalmente na costa. A gente fez Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, fizemos ali a parte de Lisboa, as praias de Setúbal lindíssimas, né? Tem ali Ribeira do Cavalo, Portinho da Rábida. A gente fez ali a Costa Vicentina, paradisíaco, pouca estrutura, mas paradisíaco, e também ali a zona do Algarve, né? A gente fez o Algarve quase todo, o carro chegou a dar problema lá, consertamos o carro enquanto estava na viagem. Caramba. E aí terminamos o projeto no finalzinho ali do Algarve, você conseguia ver a Espanha do outro lado. E a gente gostou e a gente falou, não, meu irmão, a gente vai continuar na Espanha. Quando a gente tinha chegado em Faro, a Dani, a namorada do Gabriel, também chegou para fazer essa viagem. E aí fizemos os 3 nessa zona assim mais do Algarve e também da Andaluzia na Espanha. Aí visitamos Sevilha, Ronda, Granada, Córdoba e Málaga. Aí depois voltamos para Portugal. Então foi uma aventura
muito, muito louca. Cara, de carro, tá vendo só como que é tudo muito perto? Você pode dar um pulo e você tá na Espanha. Isso é uma das coisas, assim, mais incríveis que se tem aqui, não é? A facilidade de viajar aqui é muito grande, né? Você consegue pegar o carro, 1h30, você chega em Vigo. Praias lindíssimas, né? Você consegue mais um pouquinho ali, vai em Santiago de Compostela, que é muito conhecida aí pela peregrinação, o Caminho de Santiago. Você consegue pegar um voozinho do Porto e vai para Milão, vai para Paris, vai para Dublin. Tem diferentes ofertas para viajar, que é uma das coisas assim que me faz refletir muito para não voltar para o Brasil, sabe? Sim. A possibilidade de viajar aqui é muito boa, é muito fácil, é muito mais barato do que no Brasil. Você pega um voo no Brasil, sei lá, Fortaleza Recife, eu não sei, deve ser uns R$ 700 ida e de volta, não sei. Acho que já não, acho que já deve estar mais caro. Mais caro, né? Sei lá, mais caro que isso. Enquanto é que às vezes a gente pega um voozinho para Madrid, sei lá, e dá aí 60 euros, 70 euros ida e de volta, entendeu? Pega uma promoção legal. Eu peguei essa semana 40 euros ida e de volta. Pra onde? Pra Madrid. Top. 19 euros, pô, numa viagem de avião daqui pra lá. Isso porque tem outras mais baratas, né? Exatamente. A mais barata que eu paguei foi R$ 2,99 pra Bélgica. Velho, eu não acreditei. Quando eu paguei R$ 2,99 numa passagem de avião, R$ 2,99 não é nem R$ 20. Pois é. E uma passagem de avião pra Bélgica. Esse foi o preço mais barato que eu já paguei. Qual foi o preço mais barato que tu lembra, assim, que tu já pagou? Eu acho que por volta, assim, nos 10, 12 euros. De promoção, assim, de R$ 2,99 eu não peguei, não. Esse tipo de viagem, você tem que, quando olhar, você já tem que comprar. Não pode pensar. Tem que comprar logo. E aí tem que ser bem flexível quanto à data, né? Aqui, o que apareceu, você tem que comprar. Tu tem que ir, é verdade. Eu já peguei essa de 2,99, mas eu também já perdi passagens que eu tinha pegado e depois não deu pra eu ir. Entendeu? Mas, pô, 2,99, tu arrisca, né? Tu bota lá 2,99, se tu conseguir ir, perfeito. Se não ir, também é tá 2,99. Tá bom, bacana. Essas companhias existem aqui, são as companhias low cost, e você, como quando é estudante, você vai acabar descobrindo isso, pode ter certeza. Eu já vi que tu é um cara muito planejado, mas a gente sempre aprende alguma coisa, porque o planejamento é uma coisa e a prática é outra. Claro. Qual é o maior aprendizado que você teve na prática e que hoje você falaria pra você de 5 anos atrás e falar, cara, esse ponto aqui, olha, não se preocupa, porque se o teu planejamento tá dizendo que vai dar ruim, na verdade, vai dar bom. Eu acho que é você ir e encarar a viagem como uma experiência que você vai viver e aproveitar o máximo dela, né? Às vezes a gente até planeja as coisas bem direitinho, chega lá na hora, não é. E eu acho que isso faz você crescer muito e aproveitar a viagem de uma maneira assim mais livre, entendeu? Mais tranquila, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É viver a viagem como uma nova viagem, né? Não fazer as coisas também exatamente tudo planejado, porque não vai funcionar desse jeito, sabe? E aí, como criador de conteúdo, né? Aí a coisa já muda. Por quê? Porque às vezes a gente grava um vídeo aqui e tem que gravar umas 10 vezes para ficar bom, né? Às vezes gravam 5 vezes, às vezes a gente perde mais tempo ali, às vezes sobe um drone, às vezes não sei o quê, entendeu? Então, acho que a flexibilidade no roteiro também é muito importante. Sei lá, encarar a viagem como uma experiência que você vai crescer e aproveitar ao máximo. Aí já aconteceu, por exemplo, quando eu fui para o Chile, para o deserto do Atacama, aí eu queria gravar, eu queria aproveitar, eu queria fazer de tudo. Aí muitas vezes reduzir o tempo de dormir para poder aproveitar tudo, entendeu? Porque em termos de criação de conteúdo já é mais... Você tem que estar focado, você tem que estar com um sorriso na cara, você tem que saber o que vai falar, você tem que estar bem disposto, tal. Só que às vezes a viagem não é só isso. A viagem também é aproveitar a viagem. Aí quando você viaja com os amigos estão focados em quê? Estão focados em curtir, entendeu? Não estão focados em produzir. Então isso aí você tem que achar ali um meio termo, sabe? E aí eu acho que o meio termo que eu consegui, por exemplo, nessa viagem foi tentar dormir menos, entendeu? Eu dormia menos e eu conseguia, sei lá, curtir a viagem com eles e depois eu conseguia gravar. Sim. Mas é bem desafiador. Caramba. Quando é pra produzir, é outra história, né? Quando Sim. você vai sozinho, ou vou eu e o Gabriel pra gente produzir, a gente vai e consegue, a gente precisa de tanto tempo aqui, porque esse lugar é um lugar legal, a gente vai fazer um Reels nesse sentido, a gente vai produzir isso daqui, sabe? É uma viagem já mais planejada, mais focada, assim, pra produção de conteúdo. Sim. Quando vai com amigo, aí
tem que tomar um certo cuidado, tá entendendo? Claro, É claro. legal. Ele também tá presente no TikTok e a gente vai ver aqui alguns videozinhos que ele colocou lá no TikTok deles. Também se chama Por Tuas Viagens. Por tuas viagens em todas as redes. Em todas as redes. Que maravilha, né? A gente conseguiu arroba em todas as redes. Hoje em dia é desafiador. Mas vamos ver aqui também algumas coisas pra gente comentar. Isso aí é lá em Guimarães, decoração de Natal, não é? Exatamente. Guimarães é uma cidade muito linda, assim, principalmente quando vai chegando assim o inverno, fica tudo colorido, também com as luzes, assim. Esse aí é o Toral, que é a praça principal de Guimarães. E aí sempre tem uma árvore de Natal lindíssima exposta nessa praça, né? Lindo demais. Sim. Isso aí deve ter sido 2020, talvez, 2021. Legal. Lindo Você vê demais. que é uma cidade pequena, mas olha a estrutura, Não, né? Guimarães do é uma espaço. cidade exemplo de Portugal. É finalista para Capital Verde. Eu não sei qual é o ano, mas agora para os próximos anos. Cidade muito limpa, uma cidade muito tranquila, pacífica, dá para fazer tudo a pé. Comida muito boa. Eu acho que Guimarães é um exemplo assim de Portugal. É o berço de Portugal, né? Sim. Dizem Aqui que nasceu nasceu Portugal, lá, né? exatamente. Cada um diz uma história. Aqui nasceu Portugal. Olha que Tu acha que nasceu lá mesmo, em Portugal? eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Eu acho que foi lá mesmo e, inclusive, é uma coisa muito forte essa história de aqui nasceu Portugal, lá em Guimarães, né? Tudo tem o nome do primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, tem a história do Castelo de Guimarães. É simplesmente, assim, incrível. E uma das datas mais interessantes para mim, aqui em Guimarães, no caso, né? É a Feira Afonsina, que é uma feira medieval. Não sei se já teve a oportunidade de ir para essa feira, muito legal, porque você tá no castelo, né? Que é medieval, e tem uma feira, muita gente fantasiada, tem muita coisa da época medieval, tem cavalo, tem batalha de espada, tem bebida, sei lá, tem o hidromel, que é a bebida mais antiga do mundo. Então você tá nesse ambiente muito, muito legal. E assim, Guimarães tem um encanto muito, muito intenso, sabe? Sim. Amo demais. E tem muitos Inclusive, brasileiros... tem o castelo de Guimarães tatuado aqui nas costas. Caramba, que Não legal. só o castelo, é uma montagem que conta um pouco da Não, minha você história. vai mostrar pra gente, né? Já, no final, a gente vai ver. Tem um vídeo aí, tem um vídeo. Vai ter que tirar a camisa aqui pra gente ver essa tatuagem. Agora, mas espera lá, tem muitos brasileiros lá também. Não, é muito brasileiro, pô. Muito brasileiro. Braga, Principalmente que tá ali do lado também, o pessoal já chama Braga de Bragazil, não é? Bragazil ou Braguil, eu acho que é a cidade que tem a maior quantidade de brasileiros pela população, né? Ali foi tomado por brasileiro total. Você vai andando na rua e aí você vai e escuta mais português brasileiro do que português de Portugal, né? E tu acha isso bom ou ruim? Eu acho maravilhoso. Eu acho bom demais. Eu adoro brasileiros, então a gente tem uma cultura ímpar, muito massa. Sei lá, a própria música, a comida. É muito legal você ter opções assim de comer comida brasileiras aqui. Não, a comida portuguesa é excelente, né? Mas às vezes dá vontade de comer um pastel, uma coxinha, um docinho, um bolo brasileiro, entendeu? E ter isso daí disponível é bom demais, sabe? Amo demais. E a cultura brasileira também tá muito já intrínseca aqui, não é? Exato. Então, é bom que o pessoal não sente tanta saudade de casa, né? O que é que Exato. tu sente mais saudade do Brasil? Mais falta do É Brasil? a minha família, né? Com Claro, certeza. aí não dá pra reproduzir aqui, né? Não dá pra reproduzir aqui. Tem também os amigos, também tenho amigos aqui e lá, mas tenho muita saudade deles, que seria uma coisa muito importante pra mim. Eu gosto muito de futebol, né? Assim, eu sou torcedor do Fortaleza. Ontem a gente se classificou para a final da Sul-Americana. Então, uma das coisas que também me deixa muita saudade a vivência no próprio estádio, né? Eu era uma pessoa que ia para todos os jogos. Então, tipo, sinto muita falta de estar com meus amigos no estádio, sabe? Sim. O que mais? Tem algumas comidas específicas que começam a aparecer aqui agora, sabe? Tipo carne de sol, sei lá. Tem, sei lá, feijão verde, que é diferente daqui do feijão verde daqui de Portugal, que me faz sentir saudade demais, sabe? Sim. Então, tem algumas coisas assim específicas que eu sinto, né? Sim. Agora, Guimarães também é conhecido pelas claques, né? Como chamam aqui os times de futebol, que em Portugal se chama claque. E é Guimarães que tem um estádio, não é? Que todo mundo sempre tem jogos lá icônicos. Porque Guimarães é uma cidade diferente, assim, de Portugal, porque o pessoal é da cidade. Às vezes eles falam até que Portugal é Guimarães
e o resto são apenas conquistas. Então, Eita. eles se sentem de Guimarães, entendeu? Aham. Quem é de Guimarães é vimaranense. Então, os vimaranenses são, tipo, eu sou de Guimarães, entende? E aí, isso passa também um pouco para a questão do futebol. O futebol lá, tem um time, o Vitória de Guimarães, onde o principal rival é o Braga, né? Que é do lado. Que é do lado. Rival demais. As cidades são rivais não só por parte do futebol. Acho que tem uma questão assim um pouco mais histórica no meio, até porque Portugal começou em Guimarães, mas a parte religiosa esteve em Braga. Então existia um deslocamento entre a parte política e a parte religiosa e acontecia uma certa rivalidadezinha aí. Aí os anos foram passando, tal. E hoje tem um futebol para poder manter isso daí. Sei lá, aí tem várias coisas assim que aí em Braga não tem nem bom vento, nem bom casamento. Tem muita coisa que eles falam assim de rivalidade entre as cidades. Sim. Às vezes, quando a gente tá lá no Brasil, né, a gente tem nem ideia que isso se passa aqui em Portugal. Portugal. E num país tão pequeno, ter tanta cultura diferente Sim. aqui, E entendeu? detalhe, Braga e Guimarães são quantos quilômetros de distância? É pouca coisa. 20 quilômetros, 30 20, quilômetros, sei lá. 30 quilômetros de distância de uma De cidade carro- para outra. De carro dá 20 minutos É, pela autoestrada, meia hora quando é pela nacional, então é muito perto. É muito perto. E imagina só a loucura que é. Por isso que às vezes quando há final de jogos, assim, eu fico sabendo que quando é entre Braga e Guimarães, tem que ter, assim, uma estrutura, não é? Pra poder... Policiamento e tudo, Cara, a rivalidade é grande. Brinca, vai. Brinca. Olha, Inclusive, nem pode vestir, por exemplo, vermelho lá em Guimarães, que é a cor do Braga, né? Porque o pessoal já vai... Deixa eu ver se esse vermelho aqui é do Braga aqui e tal. eita. Quando é dia de jogo, eu até evito sair de vermelho, pra ter noção. E o outro time é qual cor? O de Guimarães É preto e branco. Preto e branco. Preto e branco contra vermelho. Aí. Caraca, que loucura. Tem mais vídeos aí do nosso TikTok, vamos ver aí. Do nosso não, do Por Tuas Viagens. 70, que isso aí, hein? É uma barragem gigante que fica no Gerês. É Salamonde, tá vendo? Que Gigante isso. demais. É um dos lugares muito legais assim para poder visitar o Gerês. Gerês é um parque nacional incrível demais, recomendo. Sim, Para quem mora no norte de Portugal, tem que ir lá. paraíso. Mais quase 200 mil visualizações nesse vídeo aí, viu? Muita coisa. Tem mais aí. Ah, isso aí foi no Chile. É a Caracoles, exato. Que é uma das estradas mais perigosas aí do mundo. E se liga aí o Chile à Argentina, por meio de, acho que são umas 20 e tal curvas. E aí, como liga os países, tem muito trânsito de caminhão, né? Como a gente consegue ver no vídeo. Então, isso aí foi em maio, se eu não me engano. Tem um pouquinho de neve aí, mas imagina quando tá mesmo no inverno pesado. Porque Desse fica- jeito e com neve, né? congela o chão ali, não é? Que Exato. perigo. Caramba, então as curiosidades que a gente acha lá no teu Instagram é para além de Portugal. Exatamente, vários países, viagens, mas tipo assim, acaba naturalmente sendo o foco aqui em Portugal, mas a gente faz viagem para vários lugares, né? Em agosto agora, eu fiz uma viagem de um mês, onde eu fui para Sófia, Bulgária, Milão, Itália, Sófia, Bulgária, aí Atenas e Corfu na Grécia. Também teve vários lugares da Albânia e na Macedônia do Norte, Escópia. E aí, por exemplo, voltando aqui para a parte de Portugal, no caso, a gente atualmente tem um projeto em desenvolvimento focado em Portugal, que é o Portugal Beyond Borders, em que a gente promove, divulga lugares menos explorados em Portugal, por exemplo, vilas e aldeias, para descentralizar o turismo do Porto de Lisboa para esses outros lugares, né? Como a gente até comentou aqui, Portugal tem lugares incríveis que pouca gente conhece. Até os menos portugueses Sim. tem lugares... Isso aqui é em Portugal? Mirandaire é em Portugal? Caramba, que lugar mágico. Eu tenho que visitar esse lugar. Então, a gente tem esse projeto em desenvolvimento, que a gente está no incubadora, e a gente está desenvolvendo, está indo muito bem. Que legal, que legal. Agora sobre países do mundo inteiro, vamos agora jogar o jogo das bandeiras. Vamos pegar algumas bandeiras que a nossa produção separou. Eu nunca sei quais são as bandeiras também, porque às vezes eu também tento adivinhar. Da Entendi. última vez, olha... Tomara que eu não erre nenhum. Da última vez a gente recebeu aqui o... Inclusive você já pode conferir aí, já deve estar disponível no nosso canal. Se não tá, vai estar em breve. Foi com um Bigodinho. O Bigodinho errou umas bandeiras, tá? Eita! Mas ele errou a bandeira que ele mais falou
Ele falou o tempo todo desse país e no final ele errou. Se você quer assistir e ver qual que é, tu tem que assistir aí. Se o Bigodinho errou, eu tenho direito a pelo menos errar um ou dois, né? Vamos ver se a produção pegou mais leve ou mais pesado com você. Quando tiver pronto aí, é só rodar. Vamos lá. Ué. Essa é fácil, aí não dá, pô. Aí tá puxando o saco. Tá fácil. Acho que a produção tá puxando o saco teu aí, hein, Irã? Isso aí nem vale a pena. Portugal. Essa daí. Itália, né? Itália, não é México, não? Opa, não. Calma. Já que me dá um susto aqui. Itália, tá certo. Espanha, maravilhoso. Pô, tá muito moleza isso aí. Morei Todos esses já foram. Já. Morou um ano lá na Um Espanha. ano na Espanha, exatamente. Qual foi a região da Espanha? Galícia, logo aqui em cima, foi em Lugo, a cidade amuralhada. Tem uma muralha lindíssima assim, na cidade, uma das mais preservadas aí do mundo. Uma cidade incrível, uma região maravilhosa até para comer, uma das melhores comidas da Espanha, na minha opinião. Tem o pulpo à féria, que é ou então pulpo à gallega, que é o polvo, que é cozido, não sei se já comeu, mas é maravilhoso. Na Espanha não, mas... O polvo, quando você vai de Vigo, por exemplo, para cima e pede o pulpo, que é o polvo, bom demais, amo demais, sério mesmo. Legal. Próximo aí, vamos ver. Essa aí é a Macedônia do Norte. Essa daí eu não sei não, ele já foi certeiro. Cadê? É isso? Macedônia? Mostra aí, produção, pra gente. Cadê? Olha, para tudo, a produção me falou aqui que o jogo tava errado, que não era para adivinhar a bandeira, não, era para ele contar o que foi bom, o que foi ruim. Então, a partir daqui, Macedônia, que eu nunca ouvi falar, nunca nem fui, conta pra gente aí como é que foi essa experiência lá na Macedônia. O que deu de bom, de ruim? Conta aí pra gente o que vamos aprender com as tuas viagens. Certo. Então, na Macedônia do Norte foi a última viagem que eu fiz. Eu peguei e foquei ali nos Balcãs, né? Eu fui para, como eu falei, Grécia, Albânia, teve a Macedônia do Norte, teve Bulgária. E a Macedônia é um país muito barato para poder visitar. Eu incluí no roteiro principalmente por causa disso, bastante desconhecido por a gente que é brasileiro. Muito rico assim em história, né? Porque a região da Macedônia já fazia parte aí da Grécia Antiga, né? A gente pensa assim, caramba, na Grécia Antiga e a região era a região da Macedônia. E, tipo, tem muita história e cultura envolvida nesse negócio, porque as coisas foram acontecendo e eles foram meio que formando o país durante a história, né? Só que esse país meio que fez parte de outros países, né? Entendeu? Fez parte, sei lá, da Sérvia, sei lá, a Bulgária também quis tomar a Macedônia. E hoje esse país está tentando ter uma certa proporção assim na própria Europa, tentando assim entrar na União Europeia e com muita dificuldade do ponto de vista da Grécia, né? Porque eles falam, o imperador tal, aí a Grécia fala assim, não, mas isso aqui era a Grécia Antiga, era nós. Aí a Macedônia chegava e fala assim, não, mas isso aqui é a nossa história. Então tem muita história, muita coisa interessante para poder conhecer. E que não até faz a parte própria... da União Europeia, então. Ainda não. E até uma pessoa muito conhecida que nasceu aí, para quem é religioso, a Madre Teresa de Calcutá, é daí de Skopje, da capital da Macedônia do Norte. Tá vendo aí? Então a imagem dela é muito presente e muito legal, sei lá. Gostei demais. Olha, um lugar que eu não conhecia tá dentro do espaço da Europa, mas não Sim. tá na União Europeia, não é? Exato. São coisas diferentes, atenção. O espaço da Europa continental é uma coisa, e depois a União Europeia são os países que estão nesse tratado, né? Bacana. Vamos ao próximo? Macedônia. Olha, isso é... Só voltando aqui um pouco, né? Sim. O nome do país é Macedônia do Norte, né? Eles tentaram colocar o nome de só Macedônia, mas a Grécia interferiu, dizendo assim, não, Macedônia era da gente, pô, não dá. Aí eles tiveram que ceder e colocar Macedônia do Norte, porque é como se fosse... Macedônia era outra região da Grécia, entendeu? Para poder tentar entrar em um acordo com a Grécia para tentar entrar na União Europeia até. Caramba. Muito, muito interessante. Então o nome é Macedônia do Norte. Olha esses jogos, tá vendo aí? Olha, eu não sabia disso. O próximo temos aí, esse daí é o Chile, não é? Chile, exatamente. Chile. Porra, maravilhoso demais. É um país que eu visitei em maio do ano passado. Eu fui para Santiago e também o deserto do Atacama. É uma viagem espetacular, principalmente para a galera que mora no Brasil, né? Mais perto, né? O deserto mais seco aí do mundo. Então, você sentia diferentes temperaturas durante o dia inteiro. Começava o dia muito frio, bastante agasalhado, tinha que ficar. E aí, durante o dia, ia tirando a roupa. Claro, tinha que ter o mínimo, né? Dá para ficar pelado? Não dá para ficar pelado. E aí, faz um calor em certo momento, né? Muito legal, porque é um dos principais lugares do mundo para poder ver as estrelas. Como tem pouca poluição e pouca umidade, é seco, né?
a gente consegue ver as estrelas com mais detalhes, né? Caramba. E aí um passeio muito legal que eu fiz, uma experiência, foi ver as estrelas no deserto do Atacama. Então ele vai com um laser, o laser não vai chegar na estrela, obviamente, mas com o caminho do laser, ele vai conseguindo te mostrar mais ou menos as constelações, sabe? Uau, E tudo assim, incrível. que legal. Massa demais. Só que o lado positivo, o lado negativo é que é um país um pouco mais caro Sim, do que os demais ali da América do Sul, né? legal, bacana. Tem mais um aí, mais um país? Esse é o Chile. E por último, esse daí, qual é essa bandeira que eu não faço ideia, tu sabe? Sei. É Ei, a Albânia. Albânia. É. Tu escolhe Albânia- os lugares mais diferentes pra ir também, né? Pô, da hora. É porque tipo assim, eu já visitei vários lugares aqui mais tradicionais, Aham. né? Morei na Espanha, conheço a parte continental da Espanha muito bem, conheço Portugal muito bem, já fui para França, Bordeaux e Paris, já conheço assim os principais, vamos dizer. Sim. Aí eu pensei, não, eu tenho que explorar os novos, as novas atrações, né? A gente não pode ficar sempre na mesmice até pro próprio canal. E a Albânia tá bombando em termos de turismo ali para a Riviera Albanesa, que é onde tá Sarandi, Casamil e Mare, praias paradisíacas, em comparação assim, até com o próprio Algarve, muito mais em conta, entendeu? Praias transparentes, a comida legal, não é uma comida portuguesa, mas uma comida legal, dá para comer, né? E muita cultura, muita história, já foi considerado um dos países mais fechados aí do mundo, ninguém entrava e ninguém saía. E hoje em dia é um país que está aberto para o turismo, bem tranquilo, me senti extremamente seguro, gostei demais. E bem em conta, né? Vamos dizer assim. Legal. Aí, ponto negativo, vamos supor, pagamento só com cartão, né? Lá, pagamento só com dinheiro, desculpa, cartão não aceita. Então, sempre tinha que sacar, porque ninguém aceitava cartão de crédito. E aí, uma coisa que me chamou a atenção também foi, eu via muita criança trabalhando e isso me trazia um certo desconforto, sabe? Meio que não diria uma exploração infantil, mas Sim. uma coisa assim nesse sentido. E é isso, sei lá, eu gostei demais da Albânia, eu passei 15 dias na Albânia. Aham. Aí eu fui pra Sarandi, Casamil e Mare. E aí tu vai gravando isso tudo pro canal. Exatamente, Caramba. gravando tudo pro canal. Bacana, né? Bacana. Bom, esse foi a nossa atração aqui do Jogo das Bandeiras. Agora eu quero te perguntar. Inglaterra, tu já foi pra Inglaterra? Já fui pra Londres e também pra Manchester e Liverpool. E gostou de lá? Gostei. É uma experiência totalmente diferente. Muita atração, mas é muito caro. É caro, né? Caro. É caro. Agora imagina você ter que ir pra Inglaterra e descobrir que lá os seus dados móveis não funcionam. E É pra te salvar dessa que a gente deixa a indicação aqui da Laika Mobile, uma patrocinadora do nosso podcast e que é uma empresa onde os seus dados móveis aqui na Europa também vão servir lá na Inglaterra. A melhor parte disso tudo é que você que assiste o Estúdio em Portugal tem direito a ganhar um chip desse gratuito, sem precisar pagar nada. É só você se cadastrar no QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então, quando passar aqui pelo Porto, pelo nosso escritório, vir retirar o seu. E esse daqui, Irã, é para você, é um Opa, presente muito obrigado. da Laika Mobile. muito obrigado. E não só de coisas boas o Irã mostra aqui, mas também os desafios. E eu tava vendo um vídeo aqui da Muriçoca. Rapaz, o que foi isso? O que aconteceu? Eu fui atacado aí pelas muriçocas lá em Milão. Basicamente é uma cidade que é muito conhecida pela parte da moda, né? Mas tem muitos segredos assim escondidos, né? E no caso existem canais subterrâneos na própria cidade em que faz ter um acúmulo muito grande assim de insetos, principalmente aí pernilongo, muriçoca, né? E aí eu sofri bastante isso aí no começo da viagem. Caramba, vamos ver aí que a gente tem esse vídeo aqui. Não é esse. Isso aí ele tá feliz Milão na é viagem. demais. É isso aí. E eu tenho uma certa alergia, então foi um negócio complicado. Ali a tatuagem, tu viu? Eita. Mas eu fui me recuperando, assim, e eu tava levando o repelente pra tentar... Inchou tudo, olha pra inchou isso. tudo. Eu tava com medo mais da Albânia, da Grécia, Macedônia, e tava poupando o repelente, entendeu? Uhum. Aí logo no primeiro lugar, eu me lasquei. Caramba. Aí depois saí comprando repelente, passava o tempo todo. Cara, porque no verão também aqui aparece bastante mosquito, essas Aqui coisas. em Portugal até pouco, viu? Eu acho. Comparando com esses outros lugares. Exatamente. Lá nos outros era bem mais, sabe? Caramba. Ilha Olha. Grega, Corfu, que eu fui, tinha que passar repelente o tempo todo.
Senão, eu que sofro muito, né? Deu pra Sim, perceber. É sim. muito complicado. Aqui Sim. em Portugal é bem de boas, viu? Eu acho. É. E uma das coisas boas de Portugal é que você pode ir para esses lugares, né? A partir daqui você tem um porto seguro aqui, né? Você vai e volta para cá, é tudo tranquilo. Os voos às vezes são baratos, não é? E essa é uma oportunidade, assim, uma das coisas que eu mais gosto é o porque eu digo que Portugal é a porta de entrada para a Europa. Eu imagino que quem está assistindo aqui a gente deve ter algum planejamento ou vontade de vir para Portugal. Por isso a gente já está quase no finalzinho da nossa conversa aqui. Eu queria te desafiar a mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo isso e tá ali se coçando para poder sair do Brasil, tá pensando em vir para Portugal. Portugal é realmente uma boa alternativa? Qual é a mensagem que você deixa aí para quem está no planejamento e está precisando de uma força assim de segue em frente que tá no caminho certo? Assim, primeiro eu acho que Portugal é um dos principais lugares para você vir aqui para a Europa, né? A porta de entrada, como tu falou, em termos de documentação, bem mais simplificado do que outros países. Eu acho um país, tipo, muito próximo em relação à nossa cultura. A própria língua é a mesma, tem uma certa facilidade para poder se comunicar. Tem muito brasileiro, a gente se sente muito confortável aqui quanto a isso. A própria comida é maravilhosa. Eu amo a comida portuguesa. Bacalhau tem 1001 maneiras de fazer, mas aqui não tem só bacalhau. Tem arroz de pato, tem leitão à bairrada, tem a francesinha. Tem muita coisa boa mesmo. Que mais? Sei lá, a facilidade de viajar. Portugal, a gente consegue pegar um voozinho aqui do Porto e ir para diferentes países assim da Europa de maneira muito barata. Sei lá, até a galera que mora fora, isso é interessante, a galera que mora fora evita ir em restaurantes porque é muito caro. E aqui o restaurante em Portugal é bem mais acessível, Sim. entendeu? Então, sei lá, é uma experiência assim incrível, na minha opinião. Consegue melhorar o inglês morando aqui em Portugal. Eu acho que é maravilhoso, maravilhoso. Dá pra vir sem falar inglês. Dá pra vir sem falar inglês e aprender aqui. É verdade. Ó, gente, fica aí a dica então, e eu espero que você esteja curtindo. E, como é de praxe aqui, o Irã vai receber da gente o nosso avião dourado. Esse é um presente Oi. pra você, Irã. É o nosso avião dourado. Caramba, É o que símbolo massa. da transformação, é o elemento que tira o pessoal de um ponto e leva até o outro. E pra você é bem familiar, não é? Pra Tem um tantos países. tatuado também. Tem tatuado também. Dá pra ver aqui. O avião. Não dá, não. Acho que deve não? ser. Dá. Consegui. Esse daqui é seu presente Opa, nosso muito do obrigado. estúdio em Portugal. E muito obrigado por ter participado aqui com a gente e ter partilhado e continuar partilhando tanta história que serve de inspiração para o pessoal que está assistindo aí. E talvez é esse o gatilho que faz o pessoal se mexer. Certeza. Muito obrigado mesmo. Valeu a oportunidade assim de falar contigo, uma pessoa que eu já via na internet, que eu já vi os vídeos, até eu me inspirava também em termos assim de canal. Foi muito legal bater o papo contigo. E até convido aí a participar do nosso podcast que a gente está iniciando lá em Guimarães, que é o Mundo, que é o Mundo Afora Podcast. Legal. A gente claro. bateu um papo também do ponto de vista do estúdio em Portugal, Sim. só que lá em Guimarães. Então, você está intimado Eita. a participar. E eu tenho certeza que o pessoal também do estúdio em Portugal, a comunidade, Aham. vai querer saber do ponto de vista teu, sobre o passo a passo, como é que foi o estúdio em Portugal. Sim. Todo mundo tem curiosidade sobre isso, né? Sim. É verdade que muita gente não sabe. O Estúdio de Portugal nasceu dentro de uma incubadora, de uma universidade. Foi o meu mestrado. Foi o desenvolvimento do Estúdio em Portugal. E essa semana a gente está comemorando 7 anos. 7 anos. Então, tem um tempinho aí, tem alguns desafios e vai ser um prazer partilhar isso com vocês também lá no podcast. E quando isso já estiver gravado, você também deve estar vendo aqui, olha, indicado em algum ponto dessa tela. Eu te espero na próxima semana para conhecer o nosso próximo convidado que vai estar aqui no Portugal Podcast. Até lá, tchau! Foi! Vamos fazer aqui os stories agora.